Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Internacional Privado, a criança sendo protegida pelo Direito Internacional Privado. Ao longo do nosso curso nós tivemos 5 aulas, fizemos uma boa introdução sobre o Direito Internacional Privado, falamos das fontes, do objeto, da terminologia, de formas de acesso ao Direito Internacional Privado, da evolução histórica da disciplina. E depois nós passamos então a apresentar grandes temas vinculados à proteção da criança no direito internacional. Falamos sobre adoção internacional, a Convenção de Haia de 1980, que cuida do sequestro internacional de menores. Falamos um pouquinho também da Convenção de Nova York, que trata da prestação de alimentos no estrangeiro, pensão alimentícia. E, por fim, falamos um pouquinho de maternidade por substituição, que é um tema que está super em voga para o direito internacional privado. Agora, nós faremos uma rodada de perguntas com os estudantes que estão aqui trazendo novas questões para a gente discutir e finalizar, portanto, o que trabalhamos ao longo do nosso curso. Eu tenho aqui comigo o Munir, a Lila e o Rudyard, que vão me ajudar nessa missão de tentar explicar um pouquinho melhor os temas que nós trabalhamos ao longo dos nossos 5 encontros. Vamos lá? Munir, por favor. Professora, se tratando da Convenção de Haia, o termo sequestro, adotado pela tradução brasileira, tem o mesmo significado que o utilizado no Código Penal brasileiro? Excelente pergunta. Não, não tem. A Convenção de Haia de 1980, ela cuida somente dos aspectos civis do fenômeno da subtração. Ou seja, o intuito da Convenção não é criminalizar a conduta de um dos genitores que subtrai o seu menor, o seu filho, a sua prole. Na verdade, o intuito da Convenção é tentar disciplinar a melhor forma da criança retornar para o seu país de origem, retornar para a sua residência habitual e não criminalizar a conduta dos genitores. É bem verdade que alguns países promovem uma penalização, uma criminalização da conduta da subtração. É por isso, inclusive, que a gente opta, aqui para os fins do direito internacional privado, de chamar de subtração internacional e não de sequestro, porque sequestro realmente dá essa conotação de crime, de penalização, quando na verdade não é essa a intenção da Convenção. Não é para isso que serve o direito internacional privado. Aqui nós estamos preocupados principalmente em definir qual é a jurisdição aplicada no caso concreto, quem vai dizer o direito sobre aquele caso, quais são os procedimentos que nós vamos utilizar para o retorno seguro da criança, se o caso envolve alguma das exceções dos artigos que nós trabalhamos, ou seja, se a criança estava numa situação de vulnerabilidade na sua residência habitual, se existe algum empecilho ao regresso e retorno dela, o tempo, o lapso que se deu para que a convenção seja aplicada, ou seja, se isso impacta ou não no retorno imediato, a idade dessa criança, nós trabalhamos bastante, que até 16 anos, essa criança não está sujeita aos termos da convenção, mas que a partir de 16 anos não mais se aplicam esses dispositivos. Então, para terminar e fixar, sequestro é um termo ruim. Infelizmente, foi assim que foi traduzido, muito em função de um ranço histórico em relação à palavra sequestro. Alguns ordenamentos jurídicos, em especial os de origem germânica e anglo-saxão, utilizam o termo sequestro não só para fins penais, pode ter sequestro civil. A gente tem alguma coisa sobre isso na nossa legislação civil brasileira, sequestro de bens, apreensão, mas não tem uma conotação penal. Então não, Munir, para fins da convenção a gente usa sequestro, mas como uma tradução pobre. O ideal seria a gente usar o termo subtração, que dá essa conotação de que trata-se apenas de questões civis e não de questões penais. Respondido? Com certeza. Vamos, Lila, faça a sua pergunta. Então, professora, o termo residência habitual, ele pode ser entendido pela legislação brasileira por domicílio? Excelente pergunta também. Na verdade, não. No direito civil, que é o direito aplicado internamente de cada país para tratar das relações privadas, geralmente a gente faz uma divisão entre o que é residência e o que é domicílio. Bem en passant, para falar por cima, para ficar claro, para a gente trabalhar o conceito depois que a convenção traz, domicílio pressupõe um ânimo definitivo, quando um indivíduo tem a intenção de ali permanecer e habitar definitivamente.
você tem um domicílio e algumas pessoas têm, inclusive, domicílio necessário. E está lá o rol no nosso Código Civil de quais são esses indivíduos que têm um domicílio próprio. Já a residência tem um conceito diferenciado. O ser humano pode ter várias residências, ou seja, ele pode habitar ao longo da sua vida várias localidades diferentes, sem estabelecer ali um ânimos definitivo. Então, a permanência ou não é o que varia no conceito de residência ou de domicílio, mas sim a intenção, o ânimo do sujeito que vai habitar determinado local. Para fins da Convenção de Haia de 1980, a convenção que trata sobre subtração internacional, é um pouquinho diferente. A convenção tenta definir o que é residência habitual, mas é um conceito subjetivo para o direito, porque habitualidade não é um conceito pacífico. A título de exemplo, na jurisprudência, nós temos um caso interessantíssimo de uma família transnacional em que o pai residia no Brasil e a mãe residia no Canadá. E logo que a criança nasceu, houve o rompimento familiar e a mãe continuou residindo no Canadá e o pai se mudou para o Brasil. A criança foi acordado entre eles que a criança passaria de 3 em 3 meses em cada um desses países, ou seja, se dividindo entre a casa do pai e a casa da mãe. Num caso desse, como eu vou definir o que é residência habitual se ao longo da sua vida a criança foi modificando a residência? É um desafio. A convenção traz para a gente que residência habitual para fins de subtração é o último lugar onde a criança residiu antes de ocorrer o fenômeno da subtração. Ou seja, aquele lugar onde ali estavam sendo exercidos os efeitos da guarda. Lembrando também que essa guarda não precisa ser judicialmente arbitrada, é a guarda de fato, quem exercia os efeitos da guarda sobre o menor. Então pode ser um dos avós ou algum parente que tenha um vínculo socioafetivo com a criança, ou inclusive uma instituição. É muito comum que crianças que tenham algum dos seus genitores em falta, vivam em algumas instituições, ou que os lares não consigam suportar a criança financeiramente, ou emocionalmente, psicologicamente, e essa criança, então, tem aí uma aproximação do Estado, fornecendo para ela esses cuidados básicos iniciais. Então, onde a criança estiver, para fins da convenção, imediatamente antes dela ser subtraída e que ali fossem exercidos os efeitos jurídicos da guarda, será considerado para a gente, então, residência habitual. Só lembrando que, embora o conceito seja bastante subjetivo, nós temos uma definição, uma tentativa de definição lá na Convenção de Haia de 1980, exatamente para tentar diminuir ou minimizar esses efeitos subjetivos do que pode ser considerado residência habitual para cada um dos países. Para finalizar a pergunta da Lila, ela me pergunta também, no Brasil, se a gente usa para os mesmos fins. Não, no Brasil, assim como nos outros países signatários da Convenção, a gente fala de países membros ou países contratantes, a gente tenta aplicar o conceito que está na Convenção. Essa é uma tendência do direito internacional privado, uniformizar os procedimentos internacionais para que a gente tenha uma solução consensual mais rápida. Se cada país, se cada ordenamento jurídico for aplicar o seu próprio conceito de residência habitual, a gente vai acabar inviabilizando os institutos da Convenção. Então, tanto o Brasil quanto os demais países signatários fazem um esforço nos seus institutos jurídicos para aplicar os conceitos, não só de residência habitual, mas o conceito de guarda, de visitação, do que é o fenômeno da subtração, para que então a convenção seja bem aplicada e a gente consiga atingir o objetivo dela. Maior, o objetivo maior que seria, no caso, diminuir ou minimizar os efeitos nocivos da subtração no cenário internacional, sempre privilegiando e prestigiando o melhor interesse do menor. Tudo bem? Rude, faça a sua pergunta. Professor, então a Convenção de Haia pode tratar sobre o direito de guarda da criança? Pode sim. A convenção, embora ela tenha esse nome, a Convenção de Haia sobre sequestro ou subtração internacional, os aspectos civis da convenção, ela não serve única e exclusivamente para decidir o retorno ou não da criança ao seu país de residência habitual. Ela também visa a disciplinar a guarda e o direito de visita. Ou seja, o que percebeu-se ali nos primórdios dos trabalhos preparatórios que culminaram na convenção? Que não adianta a gente resolver onde a criança permaneceria, com qual genitor a criança ficaria. Porque, posteriormente, logo depois da gente resolver isso, a gente teria que resolver a questão da visita e da guarda.
Até porque o intuito maior não é preservar o interesse do menor. E o interesse de uma criança sempre é vinculado a uma paternidade saudável, ao exercício do poder familiar de forma global, conjunta. Hoje a gente discute muito no direito internacional privado as formas nocivas de quando uma paternidade, uma maternidade não é exercida de forma saudável, a exemplo do fenômeno da alienação parental. Então, lá na Convenção existem artigos específicos falando sobre guarda, sobre direito de visita, mas não como ele será exercido, né, estrito sensu, mas para definir, depois que a criança volta, qual seria, portanto, o país competente para determinar a legislação da guarda, né, como será feita essa guarda, mas respeitando a legislação interna de cada um dos países. Grosso modo, tentando simplificar e resumir, assim que decidiu-se onde a criança permanecerá, geralmente é o próprio país onde a criança vai ficar que vai definir os critérios de guarda. Por isso que a fase administrativa, a fase consensual de implementação da convenção é tão importante, porque ali eu consigo unir as partes num processo de conciliação, ou seja, antes de uma fase judicial, e já tentar acordar os termos de guarda e de visita. É muito importante, portanto, o trabalho exercido pelas autoridades centrais, antes de judicializar a causa. Professora, mas aí o judiciário não vai analisar qual é o melhor interesse da criança em relação à guarda? São passos diferentes. Primeiro decide-se onde será a residência dessa criança, ou seja, se ela deve ou não regressar para o seu país de residência habitual, ou se ela se encaixa em alguma das exceções previstas no artigo 13, a linha A e B. Depois passa-se, então, a fase de guarda e visitação, direito de visita, que, em última análise, é para consolidar os institutos, né, do melhor interesse da criança, o princípio do melhor interesse da criança e a paternidade exercida de forma saudável. Respondido? Sim. Vamos passar para a próxima pergunta, Munir? Professora, no Brasil, existe alguma lei própria para regular a busca e apreensão de que trata a Convenção de Haia? Na verdade, não. Não especificamente sobre a Convenção de Haia. Nós temos na legislação nacional o Estatuto da Criança e do Adolescente e nós temos também o Código Civil de 2002. Lá, além, claro, do recente novo Código de Processo Civil de 2015. Lá eu tenho os institutos jurídicos da busca e apreensão que podem ser utilizados para o caso de sequestro e subtração internacional. Mas aqui a gente tem uma peculiaridade, porque nós estamos falando de crianças e não de bens. Busca e sequestro é muito mais utilizado quando a gente está tratando de bens imóveis, né, de semoventes, coisas que eu posso remover. Aqui a gente tem que tomar cuidado, nós estamos falando de um indivíduo, né, de alguém que estava exercendo o direito de guarda de forma irregular sobre uma criança. Para ficar um pouco mais claro, os países eles têm soberania, eles dizem o direito dentro do seu território e sobre também seus nacionais, sobre suas empresas, sobre as pessoas em sentido amplo, pessoas físicas ou jurídicas que guardam um vínculo jurídico-político com o seu país. Aqui, portanto, eu não teria uma legislação específica para a Convenção de Haia. O que eu tenho que acontece, na verdade, é que os países usam o seu aparato, sua legislação interna, para daí, então, aplicá-la quando a Convenção de Haia é acionada. O interessante aqui dessa parte é o respeito à jurisdição de cada um dos países. Por exemplo, quando decide-se sobre a residência habitual, ou seja, o local onde essa criança vai residir, né, após ou a fase administrativa ou após a fase judicial, caso haja algum empecilho pelo genitor que está ali perdendo o direito de guarda de fato, claro que as autoridades contarão com todo o aparato jurídico e policial, se for necessário, para promover a devolução dessa criança. Mas existe na prática um receio muito grande dos genitores. Há inclusive um caso muito interessante, muito peculiar, que nós comentamos no nosso curso a respeito de uma brasileira que foi até a Suécia deixar os filhos, já que ela tinha subtraído eles e a autoridade brasileira determinou o regresso imediato das crianças. Chegando lá, ela foi criminalizada, ela foi presa pelas autoridades daquele país, porque lá a conduta era crime. Caso ela não tivesse entregado essas crianças, as autoridades judiciárias suecas, né, da Suécia, não poderiam entrar aqui e retirá-las à força. A gente conta muito aqui com a cooperação jurídica em matéria internacional.
a boa-fé dos estados, a ordem pública, sabendo, portanto, que cada estado vai regular isso de maneira própria e interna. Respondido? Sim. Olha, vamos fazer um pequeno intervalo e depois, logo na sequência, daremos continuidade com essas excelentes perguntas que estão acrescentando bastante ao nosso curso. Muito obrigada e até daqui a pouquinho. Olá, bem-vindos novamente. Damos então sequência no nosso segundo bloco de rodadas aqui de perguntas dos estudantes. E nós vamos voltar então com a pergunta da Lila. Vamos lá? Então, professora, qual a prerrogativa legal é usada para tratar da maternidade de substituição, tendo em vista que o Brasil não possui lei expressa sobre o assunto? Ótima pergunta. A pergunta da Lila é sobre o tema maternidade por substituição, que é um dos grandes novos temas do direito internacional privado. Maternidade por substituição, popularmente é conhecida como barriga de aluguel. Tem um outro nome para isso também no cenário internacional, surrogacy, que é quando um dos genitores, geralmente a mulher, não pode ou não quer, não deseja passar por uma gestação e contrata uma outra mulher que será a receptora do bebezinho enquanto for o período gestacional, aí nos 9 meses. O interessante dessa questão é porque cada país trata de uma forma e a gente não tem ainda no cenário internacional uma convenção para tentar unificar a questão da maternidade por substituição. E não temos mesmo, nós estamos nos trabalhos preparatórios. O Comitê Permanente de Direito Internacional Privado em Haia, na Holanda, tem discutido muito a questão da maternidade por substituição, mas tem discutido ainda numa perspectiva de contratos internacionais, não muito numa perspectiva trazendo para os direitos humanos. O que a gente acredita que seria a melhor abordagem para o tema, já que se trata de uma criança e claramente há um interesse do menor aí envolvido. Na verdade, o que está acontecendo no mundo é que cada país está determinando como será feita a maternidade por substituição e se permitirá ou não esse tipo de prática. No Brasil, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina que determina as hipóteses que podem haver maternidade por substituição. Mas olha que curioso, nosso país não adota de forma alguma numa perspectiva econômica. Lá na resolução do Conselho Federal de Medicina, é bastante restritiva as hipóteses que a gente pode utilizar esse tipo de prática. Geralmente, quando a mulher tem que comprovar que não pode suportar a gestação, a mulher que empresta o seu ventre, que empresta a sua barriga para promover essa gestação, tem que ter um vínculo de parentalidade com a mulher que não podia conceber, ou seja, tem que ser uma mãe, a sogra, a irmã. A partir do segundo, terceiro grau não pode. Então, nem que seja uma amiga muito íntima, que seja uma pessoa com laço socioafetivo, uma relação, não pode. Nossa legislação ela é bem restritiva, exatamente para evitar a comercialização desse tipo de prática. O Brasil entende que, ao contrário de alguns outros países, de alguns ordenamentos mundiais, que essa questão não pode perpassar um valor econômico. Isso atenta contra a ordem pública brasileira, popularmente contra a moral e os bons costumes jurídicos que a gente adotou para a nossa legislação. Nessa mesma esteira, por exemplo, a gente não pode comercializar órgãos humanos, nós não podemos dispor livremente do nosso corpo, aliená-lo, dar uma quantificação, um preço, um valor econômico para isso. Então, não, no Brasil nós não temos legislação que cuide da matéria, o que nós temos é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, portanto, e que bastante restritiva, que não permite a comercialização dessa prática. Outros países, por exemplo, têm se colocado no mundo como grandes polos de contratos internacionais relativos à maternidade por substituição. A Índia é um exemplo exponencial. Bangladesh, Paquistão, Tailândia, alguns países ali do Sudeste Asiático têm se desenvolvido bastante esse tipo de prática. É muito comum que famílias que possam arcar com os custos de uma maternidade por substituição, porque é um procedimento bastante caro no cenário internacional, que essas famílias procurem países que estão em desenvolvimento, países que têm uma legislação
menos restritiva do que a brasileira. Além da Índia, a gente pode também citar o exemplo dos Estados Unidos. Tem falado muito no noticiário a questão de grandes celebridades que têm utilizado barriga de aluguel para gestação, ou, novamente lembrando, porque não podem ou porque não querem conceber de forma natural e que, portanto, fazem um contrato internacional para a concepção do filho. Outro tipo de casal que procura muito são os casais em união homoafetiva. Esses também, né, cresceu bastante exponencialmente o número de casos de casais nesse tipo de união que procuram a maternidade por substituição como uma forma, portanto, de, né, se procriarem, de terem a sua prole. É um grande desafio para o direito internacional e a sua pergunta ainda não tem resposta no cenário brasileiro porque nós ainda não temos uma perspectiva de legislação uniforme sobre o tema. Tudo bem? Respondido? Vamos chamar a próxima pergunta? Vamos, Rude. Professora, no caso de maternidade por substituição, qual será a nacionalidade da criança que nasce no exterior e será dos pais ou da mãe de aluguel? Excelente problema também, excelente pergunta. Nacionalidade é um tema clássico do direito internacional privado. O vínculo, nacionalidade pode ser definido como um vínculo jurídico-político que um país tem em relação às suas pessoas físicas ou jurídicas. Por isso que a gente fala que um nacional de um país é uma pessoa que tem aquele vínculo, né, inerente àquele país. Só que cada país vai definir os seus critérios para aquisição de nacionalidade. A gente fala na doutrina que existe o critério do jus soli, que é, ou seja, o local onde você nasceu, né, o lex loci, a gente falaria. Existe também o critério do jus sanguíneo, ou seja, qual é a sua ascendência, a nacionalidade perpassada por transgenia, ou seja, de pai para os filhos. E tem países que adotam os dois critérios. A exemplo do Brasil. É muito comum que países que foram colonizados e tiveram sua formação jurídica por colonização adotem os dois critérios de nacionalidade. Só a título de curiosidade, isso está no nosso artigo 12 da Constituição Federal. Lá estão disciplinadas as formas de aquisição e de perda da nacionalidade. No caso especificamente sobre maternidade e substituição, trata-se de um problema internacional. Por quê? Porque tem a lei local do país onde a mulher vai receber a gestação e a lei do país onde é a paternidade das crianças. Portanto, pense num país que adota o critério jus soli única e exclusivamente. Se a criança nasceu em outro país, ela não poderá ser considerada um nacional, pelo menos não de forma nata, não tendo uma nacionalidade originária, o que passa a ser um contrassenso, porque afinal de contas ele é filho biológico muitas vezes, né? Porque usa-se técnicas de reprodução assistida. Maternidade por substituição pode ser que a doação seja apenas dos óvulos ou apenas ou do embrião inteiro. Então depende, né, do tipo de genia aqui, do tipo de técnica de reprodução assistida que se usará no caso concreto. Mas é um grande desafio. A resposta para a sua pergunta é que vai depender da nacionalidade do país, dos contratantes e da mulher que recebe a barriga de aluguel, da mulher que está efetuando o contrato de barriga de aluguel. No Brasil, como eu mencionei há pouco, essa técnica não é permitida. Mas para os países que são, a exemplo dos Estados Unidos, a gente tem que observar a legislação local. A título de curiosidade, lá, por exemplo, o jus soli é um critério de nacionalidade, assim como o jus sanguíneo. Há países em que o critério adotam, inclusive, o permissivo da dupla nacionalidade. A maioria dos países adota, na verdade. Então, é comum que essas crianças que nasçam em países que adotam o critério jus soli e o jus sanguíneo tenham dupla nacionalidade, tanto da mãe da barriga de aluguel, caso ela tenha sido devidamente registrada nos órgãos competentes deste país, e tenha também a nacionalidade vinculada à filiação dos seus pais, né, de quem contratou os serviços. Então, para resumir a sua pergunta, vai depender da lei local de cada um dos países. E isso é o objeto clássico do direito internacional privado, né? O conflito de leis. Quando eu tenho um problema para resolver no âmbito jurídico, que há um elemento de conexão internacional, uma transnacionalidade do conflito. Por isso que está tão revisitado na doutrina e fala-se muito como um grande tema da moda da maternidade por substituição. Tudo bem? Vamos lá.
Vamos passar para a próxima pergunta, Munir? Vamos. Professora, a adoção internacional está disciplinada somente na Convenção de Haia de 93 ou há regulamentação interna sobre o assunto? E como isso funciona no Brasil? Excelente pergunta também, excelente questão. Já passar então um pouquinho a falar de adoção internacional, que foi um dos temas que a gente usou no nosso curso, né? A adoção internacional, ela não está disciplinada apenas na Convenção de Haia de 1993. Na verdade, a convenção ela tentou uniformizar um pouco os procedimentos relativos à adoção, para que os adotantes do cenário internacional não ficassem única e exclusivamente à mercê das legislações internas. Ou seja, a ideia lá em Haia, no início do finalzinho ali do século XX, ou seja, na década de 90, no início da década de 90, era positivar alguns conceitos sobre a adoção para que a gente tivesse uma uniformidade no cenário internacional. Não era substituir a legislação local. Por isso que aqui no Brasil o ECA é perfeitamente aplicável. A gente faz, na verdade, o contrário. A gente aplica o ECA e a parte do ECA que trata sobre a adoção internacional, a gente tenta uniformizá-lo com a convenção. O olhar jurídico, o raciocínio jurídico aqui no caso, é como se fosse de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, mais uma das clássicas diferenças entre o direito internacional público e o direito internacional privado. Ao passo que o direito internacional público, a gente tem uma negociação internacional, uma uniformização internacional, e depois a gente internaliza aquele procedimento por meio de um processo que cada país determina qual será, e depois faz uma ratificação, ou seja, conta que aquela uniformidade está produzindo efeitos jurídicos na nossa legislação. O direito internacional privado cuida exatamente do oposto. É a expressão internacional do direito interno. Ou seja, como o ECA poderia ser aplicado no cenário internacional a partir dos ditames da Convenção. Então, por exemplo, especificamente no caso brasileiro, que foi o objeto da sua pergunta, nós temos a proteção da criança na Constituição Federal, na parte final da Constituição. Nós temos o Código Civil, que disciplina sobre poder familiar, pater poder, né, no caso, que disciplina também a respeito dos direitos relacionados à guarda, à visita. Nós temos o Código de Processo Civil, que vai cuidar das ações relativas à guarda, visita, alimentos, por exemplo. E nós temos também o ECA, que disciplina pormenorizadamente a questão da adoção internacional. A título de curiosidade, o Brasil tem uma das legislações mais avançadas sobre adoção internacional e também uma legislação bastante burocrática. Outros países tratam da questão de forma mais simples. Estamos agora promovendo uma grande revisitação sobre o tema da adoção, muito influenciado pela convenção, pelo órgão em Haia que cuida das questões da criança no direito internacional. Então, gostaria de agradecer a participação dos nossos estudantes aqui, Munir, Lila e Rudy. Foi excelente as perguntas feitas. Espero que vocês tenham gostado do nosso Saber Direito Responde. Foi excelente a participação dos nossos estudantes, a participação durante o curso, as perguntas que foram feitas pelos estudantes que enviaram a pergunta ao longo do nosso curso. É um prazer ter vocês conosco e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br.